Fala pessoal do canal Treinador de Futebol, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma entrevista inédita aqui no nosso canal. Um convidado aí muito mais do que especial, o professor Alex de Souza, né? Lendário meio-campo aí que passou por muitos clubes e também que atualmente está treinando a equipe do Atlético, disputando a Série B do Brasileiro. Para falar aí um pouco sobre a sua trajetória aqui com a gente. Professor Alex, boa tarde. Boa tarde. Falar com você. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Satisfação é minha. Pessoal, a gente queria começar perguntando sobre o seu atual momento no Atlético, né? A equipe está ali em busca, brigando ali na competição, apenas 4 pontos de distância do G6, né? Tem os momentos de oscilação, que é normal, né? A gente queria perguntar como é que você está enxergando esse momento no Atlético e disputar a Série B e essa atual temporada. Eu primeiro agradecer pelo convite, por estar podendo aqui estar conversando com você. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que voltar no início, né? Quando eu chego no Atlético, uma semana depois de ter encerrado o Campeonato Mineiro, a diretoria achou que seria necessário uma troca de comando e eu acabo chegando. Então eu encontro um ambiente muito triste, um ambiente realmente pesado devido à queda no Campeonato Estadual. E quando troca um treinador é sempre que as coisas realmente não estão daquele jeito que as pessoas que estão dentro do clube imaginam. A gente começa um trabalho com um time que hoje já não existe mais, porque tiveram várias mudanças, tiveram algumas situações, mas assim, dentro daquilo que foi combinado, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, tem sido uma equipe competitiva desde o primeiro jogo com a Ponte Preta, e acredito que a gente vai seguir assim até o último jogo de São Bernardo. E como é que também você avalia, professor, o nível de dificuldade e de competitividade da Série B do Brasileiro, né? Muitas equipes tradicionais, que já ganharam títulos nacionais também, e o Atlético está ali disputando com essas equipes. Como é que você está vendo esse nível de enfrentamento? O Atlético é o time mais jovem, né? É um clube centenário, mas ficou até 2017, 2018 sem competições de maneira profissional. A antiga gestão conseguiu colocar o time na primeira divisão do Mineiro, trazer o time da Série D até a Série D. A partir do ano passado, os antigos donos venderam para os donos atuais e os donos atuais estão na segunda Série B. É o time com menor investimento da série. É um time que tem os objetivos bem claros, bem definidos, jogadores jovens, para que esses jogadores jovens possam se mostrar e acontecer negócios, como já fizeram, né? No setembro do ano passado para agora, eles já conseguiram fazer 3 negociações com jogadores que estavam aqui para o futebol europeu, que é uma ideia dos donos do clube. E também fica numa cidade de um acesso difícil, porque a gente não tem aeroporto. Então, cada viagem nossa, ela parte de, no mínimo, 400 quilômetros até BH ou 500 até o Rio de Janeiro. A partir dali, pegar um voo para ir para o local de jogos. A logística realmente é um complicador. A outra coisa que atrapalha é a forma como a CBF monta a tabela. E aí não atrapalha somente o Atlético, atrapalha todas as equipes. Um jogo sexta e um jogo terça, entre um jogo e outro você não treina. Às vezes você nem descansa devido a essa logística. Então tem sido um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas no qual eu, como jovem treinador, tenho aprendido bastante. E aí a gente encontra equipes tradicionais, equipes que já têm títulos nacionais, equipes que jogaram Série A do Campeonato Brasileiro há pouco tempo, assim. E dentro disso você encontra treinadores que já tiveram essa chance, jogadores que já tiveram essa chance. Então realmente é um campeonato difícil e para nós, com algumas peculiaridades aí que deixam um pouquinho mais complicado. Professor Alex, falando sobre um pouco assim da sua trajetória como treinador, certa vez numa entrevista sua, você citou que o futebol é um jogo mental, né? E que os jogadores, eles precisam ser convencidos que aquilo que eles já executaram outrora no campo, eles podem executar de forma melhor
lá na frente, né? Eu queria perguntar para o professor Alex, enquanto treinador, como funciona o trabalho do treinador nesta questão do convencimento dos atletas, né? Eles podem superar seus limites, né? E podem executar e performar ainda melhor dentro do campo. Eu acho que depende muito do local que você está, dos jogadores que você tem, das histórias que esses jogadores têm. A conversa com um cara de 30 anos é diferente de uma conversa com um menino que tenha 20 anos. Então acho que não existe uma receita, ou vai fazer assim, a coisa vai acontecer. E fora isso, tem a situação do clube, que clube você está, o que o clube deseja, como é que aquela diretoria age, que tipo de público tem aquele clube, que tipo de acesso externo tem aquele clube. Então eu passei pelo Avaí, aqui no Brasil, o Avaí no Sub-20 do São Paulo, o Avaí, o Operário e aqui. São 4 situações, uma totalmente diferente da outra. O São Paulo gigantesco, uma torcida apaixonada, mesmo no Sub-20 tinha uma participação. Depois o Avaí, diferente do Operário, que é diferente do Atlético. Então o discurso tem que ser de acordo com o local que você está, mas para mim é inegável que o jogador ele precisa estar bem, o jogador ele precisa entender aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pedido, aquilo que se tem de expectativa para ele enquanto indivíduo e a participação dele no coletivo, para que ele possa seguir a vida dele e render o máximo que conseguir. E você também enxerga, professor Alex, que o fator mental ele tem assim um lugar de importância maior quando falamos do técnico, do tático, do físico? Eu acho que sim, porque é a situação que controla os outros. Você precisa estar bem, você precisa entender o que está acontecendo, para que você tenha mais confiança, para que você tenha mais força, para que você busque algo extra para fazer a coisa acontecer. É óbvio que todas as partes são importantes, a parte física incontestável, a parte técnica incontestável, a parte tática que o treinador oferece também, mas é a parte mental, é a parte cognitiva que te carrega dentro dessa situação toda, porque acabei de citar aqui a logística do Atlético, por exemplo. Se eu tenho jogadores que só reclamam da logística, na terceira viagem vai ficar horroroso. Então a parte cognitiva, a parte mental direciona as outras todas que vêm depois. Fazendo uma pergunta da época do professor Alex, ainda enquanto atleta, né? O professor teve uma carreira gigantesca, passando por clubes aqui no Brasil, né? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, né? Uma trajetória também marcante no futebol turco. E eu queria perguntar ao professor sobre os treinadores que trabalharam com você, que treinaram, né? O professor trabalhou com Luxemburgo, com o Filipão, Liceu Krieger, Zico, o Aragonês. Eu queria perguntar como cada um contribuiu na formação do professor Alex, né? Na sua visão do jogo, para que ele se tornasse o treinador que é hoje. Então, todos ajudaram. E aí, de novo, aquilo que eu falei há pouco, depende de quando você encontrou esse treinador. Então, por exemplo, eu tive o meu primeiro treinador na equipe principal, foi Paulo César Carpegiani. Eu tinha 17 para 18 anos e o Paulo me ajudou de maneira espetacular. Tudo que o Paulo me falou naquele primeiro ano eu pude usar para frente. Eu encontro um Filipão, eu tinha 20 anos. Mas eu encontro um Luxemburgo, eu já tenho 22, 23 e vou com ele até 26, 27. Eu encontro um Zico e um Aragonês já maduro, com mais de 28 anos. Então, todos eles me ajudaram, todos eles, de alguma forma, me passaram alguma coisa. Eu sempre fui um cara que perguntei muito, sempre fui muito curioso. Então, eu tinha boa relação com os treinadores, de ficar conversando, de ficar perguntando. Eles também me davam abertura e me respondiam sempre. Então, todos eles, em algum momento, me passaram algo que eu trago para hoje, porque, na minha visão, o treinador é aquilo que ele tem de visão de mundo, né? Aquilo que ele vivenciou. E aí, pouco importa se ele jogou bola, se ele não jogou bola, se ele jogou em alto nível ou não jogou em alto nível. Mas é a visão que ele tem no mundo, aquilo que ele conseguiu vivenciar, e hoje a maneira dele, individual de cada um, como passa pro
o grupo que ele tá vivendo. Então, todos os treinadores que eu tive a oportunidade de ser comandado, em algum momento, me passaram alguma coisa. E teve algum momento específico, professor Alex, que você, ainda como atleta, já tinha se decidido internamente, né? Quando eu parar, eu vou seguir a carreira de treinador? Teve algum momento assim que teve essa virada de chave, vamos dizer assim? Não, porque assim, eu fui capitão de time a maioria das vezes, né? Eu joguei 20 anos, eu fui capitão de time 16, 17 anos. Então eu estava sempre em contato com os treinadores, eu estava sempre em contato com diretoria, qualquer problema que tinha dentro de vestiário, eu estava envolvido por ter essa missão de ser o capitão do time. E as coisas foram acontecendo natural, eu paro de jogar, vou para casa, recebo o convite da televisão, trabalho na televisão e estudo para tirar as licenças que são exigidas. E uma coisa também para tirar minha vestimenta de atleta e deixar guardada lá na parede, porque eu já não jogo mais, já não tinha que pensar mais como atleta. Então foi acontecendo ao natural, não teve um momento específico que eu falei, aconteceu tal dia, não. As coisas foram simplesmente acontecendo. E, professor Alex, perguntando agora sobre a sua passagem como treinador na Turquia, né? A gente sempre comenta que é muito importante quando a gente vê um professor brasileiro assumindo clubes do exterior, especialmente em cenários da Europa, né? A gente vê que isso tem sido cada vez mais resumido, vamos dizer assim. E o professor teve uma grande trajetória como atleta, né? Ídolo lá do Fenerbahçe, muitos títulos conquistados, né? Mas aí o professor volta agora numa nova função em outro clube e queria perguntar justamente como foi essa passagem na Turquia, o seu retorno à Turquia nessa função como treinador. Para mim foi maravilhoso. Vivenciei outra experiência, aquilo que eu acabei de dizer, mais uma visão de um outro clube turco, de um clube menor. Eu dava treino para 15 nacionalidades, e isso era muito difícil. Nossa. Eu encontrei um clube muito desorganizado, haja visto que após a minha saída na temporada seguinte, o time acaba caindo de divisão e caindo de uma maneira bem feia, devido a essa desorganização que estava, mas para mim, enquanto treinador, enquanto ser humano, foi uma belíssima experiência. E perguntando em específico sobre uma partida, o professor enfrentou, né, o seu clube lá e foi ídolo, o Fenerbahçe, na época comandado por José Mourinho, né? Como é que foi esse jogo em específico? É espetacular. Espetacular porque foi um dia que aí é uma satisfação que eu tenho enquanto treinador, é quando eu saio do campo e tudo aquilo que eu passei para os jogadores, aquilo que eu passei para o time acaba acontecendo no jogo. E eu lembro que nesse dia eu falei para o presidente, a gente vai jogar bem, a gente vai suportar o jogo até o minuto 65, 70, que aí os nossos jogadores vão começar a sentir a condição física do jogo, os jogadores do Fenerbahçe também, e aí eu vou ter que fazer as trocas aqui, o Mourinho vai ter que fazer as trocas lá, e aí, presidente, nós temos que ser sinceros, porque as trocas do lado de lá são bem melhores que as trocas do lado de cá. Eles têm muitos jogadores de vasta experiência, de muita qualidade, coisa que nós não temos aqui. E o Mourinho, que era o adversário, me tratou de uma maneira espetacular e o jogo correu dessa forma. Nós tivemos um susto no início do jogo, depois o jogo foi muito equilibrado até o minuto 65, 70, ali caminhando para o final do jogo. As trocas vieram, os jogadores do Fenerbahçe que entraram elevaram o nível e eles acabam fazendo os gols. A gente perde aquele dia 0-2 em 2 jogadas do Tadic, com o Dzeko ali na frente. O Fenerbahçe tinha um ataque muito forte e foi de novo uma experiência legal de poder estar participando de um jogo tão grande como esse. E o professor Alex também já teve passagens pelo futebol de base, né, quando comandou São Paulo, e muito é falado, professor, sobre que hoje nós não estamos produzindo mais tantos meias, né, a sua posição, né, a gente pode olhar para a seleção brasileira, por exemplo, né, não tem aquele meia com as antigas características, né, de um Alex, de um Rivaldo, de um Ronaldinho, né, ali, no campo mesmo. Eu queria perguntar, professor, como é que você
está vendo esse momento atual da categoria de base do Brasil, da formação de atletas, né? E se realmente o futebol mudou, né, a esse tal ponto de não produzir mais, visto que o jogo está muito jogado nas pontas, com os extremos. Virou negócio. Virou negócio e se você olhar o interior de São Paulo, oferecia bons jogadores, esses clubes hoje têm dificuldades financeiras. O futebol do Nordeste oferecia jogadores para o centro do país, oferece menos, porque tem a dificuldade financeira envolvida. Os clubes formavam jogadores para os clubes. Então, assim, tinha um número 10 com 15 anos, a pessoa pensava nele jogando no time de cima. Hoje você tem um número 10 de 15 anos, as pessoas não imaginam jogando no time de cima, imaginam fazendo dinheiro com ele, vendendo para tudo. Socialmente o país mudou, o nível de segurança diminuiu, o futebol aleatório, jogado na praia, jogado na rua, jogado em clubes sociais, jogados na escola, eles foram diminuindo. Então isso faz com que as características que a gente tinha, você acaba perdendo, porque você começa a olhar para o futebol europeu, que é onde tem dinheiro, e o que lá eles querem, o que lá eles gostam. E aí, em cima disso, a gente trabalha aqui para quê? Para que a gente consiga oferecer esses meninos jovens para que eles vão para lá e o clube aqui ganhe dinheiro. Então, assim, se nós olharmos os próprios clubes brasileiros, passa por essa dificuldade. São poucos clubes brasileiros que têm esse 10 como referência, porque não se faz mais, salvo as exceções, não se faz mais atleta para o time principal. Se faz atleta para pôr na vitrine aquilo que o mercado está buscando. E aí você vai dentro do que o futebol europeu gosta, do que o futebol europeu exige. Então vou dar um exemplo de 2 jogadores aqui que foram muito famosos no Brasil e jogavam realmente muita bola e que não existe no futebol europeu, o Zinho e o Ricardinho. A forma como eles jogavam não existe no futebol europeu. E a gente formava jogadores desse tipo, que antigamente chamava de meio armador, e no meu caso, de um meio atacante. Isso acabou na Europa, eles usam muito pouco, e aí como o brasileiro quer fazer dinheiro, você começa a focar naquilo que o mercado exige. E aí essa discussão começa a surgir, porque realmente jogadores com essa característica, eles acabam ficando no segundo plano já desde a categoria de base. E também, professor, muito foi falado, especialmente no pós-Copa do Mundo, né, sobre a seleção brasileira não perder a sua identidade, né? E até foi muito citado que o êxodo dos jogadores está cada vez mais cedo, né, como o professor falou, né? Ele é preparado não para subir, mas sim para ser vendido. Você também enxerga dessa forma, professor, que o Brasil precisa recuperar um pouco da sua identidade e isso passa pelos jogadores passarem mais tempo no próximo Acredito que sim, e aí eu digo que até um problema político brasileiro. A gente de alguma forma tem que proteger o jovem, porque o jovem ele começa aqui, está sendo terminada a formação dele lá fora. Mas aí de novo eu volto naquilo, nós éramos formados para jogar aqui. Hoje, se você pegar em qualquer categoria de base do Brasil e perguntar para o menino quer jogar na Europa, ele quer jogar Champions League. Se a gente ligar a televisão agora, está dando os jogos da Champions League. Então, o mundo foi mudando nesse sentido. A gente tem que criar uma forma de proteger o nosso talento, de proteger a nossa cultura, porque senão, cada vez mais, essa distância vai acabar aumentando. Excelente. A gente queria perguntar também para o professor Alex, né, um pouco aí das suas visões de jogo, né? Até a gente brinca com a entrevista, professor, sem contar todos os segredos, né, sem abrir tudo, mas como é que o professor, assim, Alex, gosta de montar suas equipes, como é que ele enxerga ali dentro do jogo a questão tática e a questão de posicionamento dos jogadores? Não, é que assim, não é nem contar segredo ou deixar de contar, né? Eu acredito que todo mundo, eu, você, qualquer treinador, qualquer torcedor, você imagina, você idealiza o seu time ideal.
Eu imagino laterais assim, defensores assim, meio-campistas assim, atacantes assim. Então essa é uma ideia clara na tua cabeça. Mas na realidade não funciona assim. Porque eu vou dar o meu exemplo. Quando eu chego no São Paulo, eu tinha meninos de 20 anos. Quando eu chego no Avaí, eu tinha aqueles jogadores. Então, por exemplo, eu não tinha um lateral apoiador no Avaí. Era na época Thales Olex na direita e Natanael na esquerda. Os dois vinham por dentro. E eu queria lateral por fora. O Avaí exigia lateral por fora, mas não tinha. Então, assim, uma coisa que eu acredito que na seleção brasileira funcione, porque aí o treinador pode escolher os jogadores que ele quer de acordo com a característica. Talvez até aquilo que ele imagina, talvez não tenha algum jogador com essa característica. Acho que o Ancelotti até queria um controlador de jogo no meio campo, mas talvez a gente não tenha esse jogador com essa característica. Então, assim, as minhas ideias idealizadas, elas são claras. Mas quando eu estou num clube, eu procuro usar o que aqueles atletas ali têm. Então não adianta, vou dar um exemplo. No São Paulo eu marcava muito alto mesmo, com 40 metros para correr para trás, com o goleiro fazendo cobertura. Só que existia tempo para treinar e eram jovens que corriam 30 metros para trás. Se eu encontro um zagueiro de 32, 33 anos que nunca sofreu esse estímulo, como é que eu vou marcar alto? Para eu marcar alto, eu preciso de atacantes que sejam pressionantes. Eu tenho isso no time ou não tenho? Então, o meu trabalho, as minhas ideias, elas focam em cima do que eu tenho para trabalhar no dia a dia. Então, eu adoraria ter um ponta que usasse bem o fundo. Mas se eu não tenho um ponta driblador, se eu não tenho um ponta velocista, eu não tenho como fazer isso. Então, tanto no Avaí, no São Paulo e no Operário, eu usei as características que eu tinha dos jogadores, como eu tenho feito aqui no Atlético. Funciona assim, né, professor? Às vezes o treinador ele tem um esquema, ele quer aplicar, por exemplo, de 3 zagueiros, um exemplo, né? Mas se naquele elenco não tem o perfil, na sua visão, a melhor forma é adaptar de acordo com o contexto. Porque para eu jogar com 3 zagueiros, eu tenho que ter laterais que apoiam. Eu tenho laterais que apoiam? Não sei, tem que ver no grupo. Eu quero jogar num 4-3-3 clássico. Eu tenho um volante que corra, que percorra esse espaço? Pô, não tenho, então não posso fazer um 3-3 clássico, eu tenho que trazer 2 volantes. Para eu fazer 4-3-3, eu tenho que ter 2 extremos. Eu tenho esses extremos? Não tenho, então eu tenho que inventar outra coisa. E o meu papel como treinador é esse. E assim, eu estou feliz comigo nesses anos todos, porque eu acho que eu consegui achar soluções. Às vezes as soluções funcionam, outras vezes não funcionam, porque é a realidade do dia a dia. Uma coisa é o que a gente idealiza, outra coisa é o que a gente tem de realidade. E muitas vezes o crítico, seja ele na internet, na rádio, na televisão, ou o próprio torcedor tomando a cerveja dele, ele fala em cima do ideal dele. Sim. E muitas vezes o ideal dele não tem no time dele ali, não tem no dia a dia. Então essa é uma coisa que o treinador e a grande maioria de membros de comissão técnica enfrentam em qualquer clube. Excelente. Professor Alex, já chegando aqui ao final da nossa entrevista, tem um tópico que a gente sempre pergunta na nossa página, que é chamado presente e futuro, né? O professor está no Atlético e faz aí uma campanha na Série B, chegando ali pelo acesso, como falamos no começo, né? A 4 pontos do G6 atualmente. Mas eu queria perguntar ao professor Alex como é que ele enxerga, né, a sua carreira no momento atual e também como é que ele projeta olhando para o futuro, se é voltar no Brasil, se é voltar para a Europa, como é que você enxerga dessa forma? Vou começar pela segunda, eu não projeto nada, até porque eu nunca me imaginei jogar na Turquia um dia, eu nunca me imaginei treinar o Atlético e estou aqui. Então assim, eu penso muito no hoje, tem um clube que me dá a oportunidade de trabalhar, estou bem feliz e até o jogo do São Bernardo a gente vai trabalhar muito para ser muito competitivo e lá a gente vê o que foi alcançado. A relação ao futuro realmente é algo que não passa nada na minha cabeça, a não ser trabalhar semana a semana. Tranquilo. Então conversamos aqui com o professor Alex Souza, treinador do Atlético. Professor, satisfação, foi uma honra. Obrigadão mesmo. Obrigado mesmo. Tamo junto aí. Um abraço. Até a próxima.